digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia, aleluia. Que você tenha a dizer ao Senhor nessa manhã. Diga palavras de amor a esse Deus lindo, maravilhoso, fiel. Que a sua voz, a sua adoração se destaque no meio da multidão nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã. Que a sua voz se destaque no meio da multidão nessa manhã. Que Deus ache em você nesta manhã um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que o adore em espírito e em verdade, porque são esses que Ele procura na terra, são esses que fazem a diferença na terra. Que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, guarde as suas emoções. Que a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus,
Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 9. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente da versão que está na tela, mas você pode acompanhar, é o mesmo texto. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanha aí na sua versão. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo para o qual ela foi destinada. E os nossos corações estão abertos para a Tua palavra nesta manhã. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, autor desta palavra, ministra-nos coletivamente e individualmente, Senhor. Nós queremos, ó Deus, receber do Senhor a nossa porção nesta manhã. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nosso Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de uma das parábolas de Jesus. Amém? Jesus, ele gostava de ensinar a multidão por meio de parábolas. E parábolas é uma espécie de comparação. As parábolas eram um método muito usado pelos rabinos na época de Jesus. E isso facilitava a compreensão do povo. E certamente, quando Jesus proferiu a parábola do semeador, provavelmente a maioria das pessoas que o ouviam naquele momento eram camponeses, pessoas que entendiam, conheciam sobre a terra, pessoas que sabiam extrair o melhor da terra. E Jesus, ele começa dizendo: atendei, pois, prestem atenção, estejam atentos à parábola do semeador. Jesus, ele desperta a atenção dos discípulos. Ele pede para que os discípulos redobrem a atenção sobre a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador, ela discorre sobre algo importante. A parábola do semeador, ela fala da atitude do coração humano diante da oportunidade de ouvir e de receber o evangelho. Amém? Você e eu estamos tendo a oportunidade de receber a pura, a poderosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Aleluia! E Jesus, ele se coloca na parábola como o semeador. O semeador na parábola é Cristo. O semeador na parábola são os discípulos.
E a semente é o Evangelho. Diga, a semente é o Evangelho. A semente é a palavra de Deus. E o solo é o coração do homem. O solo é o seu coração, é o meu coração, é o coração de todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir e de receber o Evangelho. E ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Todo semeador, todo bom semeador, ele entende de terra. Ele geralmente procura semear numa terra específica. Mas aqui, apesar de o semeador entender de terra, ele sabe qual é a terra boa, ele sabe qual é a terra ruim, mas ele vai semeando em todo tipo de solo, porque essa é a dádiva do Evangelho, amém? A dádiva do Evangelho é que a salvação de Cristo se manifestou a todos os homens, aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida, para me dar vida e vida em abundância. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aleluia. A todos os homens, a todos os seres humanos, é dada a oportunidade de receber o Evangelho. Porém, o resultado irá depender da atitude do seu coração e do meu coração. Então, é aí que eu te faço uma pergunta, e depois você vai fazer essa pergunta para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Que tipo de solo é o seu coração? Pergunta aí para ele, pergunta aí para ela. Ele começa falando do solo à beira do caminho. Versículo 19. Agora ele chama os discípulos à parte e ele começa a explicar o significado da parábola. Porque apenas aos discípulos é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Que o Espírito de Deus ache em você um discípulo, uma discípula de Jesus, e que a revelação da palavra, ela venha resplandecer no seu entendimento, ela desça ao seu coração e ela produza frutos de arrependimento nessa manhã, aleluia. E ele começa falando do solo à beira do caminho. Diga, o solo à beira do caminho. E o que é o solo à beira do caminho? No versículo 19 ele diz que o solo à beira do caminho representa a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Diga, solo à beira do caminho. Queridos, todo terreno à beira do caminho é um terreno desprotegido. Todo terreno à beira do caminho é uma via pública, onde todos passam. Todo terreno à beira do caminho, qualquer um pode passar. O que está à beira do caminho pode ser roubado, o que está à beira do caminho pode ser saqueado, o que está à beira do caminho pode ser invadido. O terreno, o solo à beira do caminho, representa um coração desprotegido. É por isso que Provérbios 4:23 diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Às vezes nós nos preocupamos em guardar bens, em guardar coisas, e esquecemos de guardar a coisa mais importante, o nosso coração. Por isso o salmista diz no Salmo 119, versículo 9, ele diz, como purificará o jovem, o homem, o seu coração? Como manterá puro, íntegro, incorruptível o coração? Observando segundo a tua palavra, ó Deus. E o verso 11 diz,
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Sabe por quê que Satanás, ele vem com tanta pressa para roubar a semente? Porque ninguém rouba nada que não tenha valor, amados. Ninguém rouba nada que não tenha valor. E sabe por que que Satanás se apressa em roubar a palavra que é lançada no seu coração? Porque ele sabe o efeito que essa palavra pode produzir na sua vida, pode produzir na vida da sua família, pode produzir naqueles que estão à sua volta, aleluia! Mas sabe o que é que acontece com o coração à beira do caminho, com o solo à beira do caminho, com o coração desprotegido? Muitas vezes ele é convidado para vir para o culto, ele vem para o culto, ele se empolga com a mensagem. Às vezes ele vem à frente, ele levanta a mão, ele faz uma confissão. Mas de repente ao sair daqui, ou quem sabe aqui dentro mesmo, misericórdia, ou quando chega em casa, em um outro lugar, vem uma ave de rapina e rouba a semente. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando Satanás não vem, ele manda o secretário. Vocês já ouviram isso? Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Aí a pessoa ouve: o que, rapaz? Que menina? Você foi à igreja? Você foi para culto? Que história é essa? Você é louco, você é louca com essa história de crente. Isso não tem nada a ver, menina. Você pode muito bem ser crente sem se comprometer com a igreja, sem se comprometer com o negócio de palavra, de evangelho. O que importa é o coração, verdade. O que importa é o coração, então guarda o teu coração. Porque ele está numa via pública, guarda o teu coração. Aí a ave de rapina diz: você vai perder tempo. Ou então encontra um feridento e diz: crente é tudo falso. Nessa igreja não tem amor. Aí eu desconfio de quem fala isso. Porque quem cobra amor dos outros certamente está carente dele. Então aí você começa a se permitir, misericórdia. A pessoa começa a permitir com que as aves de rapina venham e roubem a palavra. Quem você acha que está por trás quem você acha que está por detrás disso? Não é o Espírito Santo, meu amado. Não é Deus, certamente não é. É aquele que tem interesse que a palavra não surta efeito na sua vida. Então eu quero te lembrar nessa manhã, ouça, o seu coração não é via pública, o seu coração não é depósito de lixo, onde todo mundo dá palpite, onde qualquer um te influencia. Pare de ser tão suscetível, pare de ser tão influenciável. O Senhor Jesus te diz nessa manhã: filho, dá-me o teu coração. Filha, dá-me o teu coração. Filha, entrega esse coração machucado. Entrega esse coração envenenado. Entrega esse coração ferido. Entrega esse coração para que eu faça morada. Porque quando Jesus chega, as aves de rapina têm que ir embora. Aleluia. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta do coração. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando Satanás vem é para fazer bagunça, mas Jesus vem para arrumar a casa. Ele vem para colocar a casa em ordem.
Ele vem e prepara uma mesa diante dos teus inimigos. Unge a tua cabeça com óleo. Faz o teu cálice transbordar. E a bondade, a misericórdia do Altíssimo passam a te seguir todos os dias da tua vida. Aleluia. Deixa a palavra de Deus ir além da esfera do seu intelecto. Deixa a palavra de Deus descer para o seu coração. Porque a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus tem poder de restaurar qualquer rombo na alma, qualquer ferida na alma, qualquer alma machucada. Porque quando Ele vem, Ele faz novas todas as coisas. Aleluia. 1 Samuel 10:6 diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu serás formado em um novo homem. O Espírito de Deus se apodera de ti, e tu serás formada em uma nova mulher. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Um novo ser, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de agir. Aleluia! Olha para quem está perto de você e diz: sai da beira do caminho. Vem para o caminho. E Ele te diz nessa manhã: eu sou o caminho. Este é o caminho. Andai nele. Aleluia. Mas Ele fala também do solo rochoso. Vamos ao versículo 20. Aleluia. No versículo 20, Ele fala do solo rochoso. E Ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. No solo rochoso, não havia condições suficientes para frutificar. A semente, ela começou a brotar, mas havia pouca profundidade. Nessa semente, as raízes, nesse solo, as raízes da semente eram superficiais. Na multidão que ouvia Jesus, haviam aqueles que admiravam seus ensinos, admiravam a sua inteligência, admiravam sua sabedoria, admiravam seus milagres, mas não queriam se comprometer. Na multidão, haviam aqueles que se empolgavam com a mensagem, mas eles não queriam se comprometer. Isso porque conversão não é sinônimo de levantar a mão. Só o discipulado, só o dia a dia vai dizer do comprometimento dessa decisão. Isso também porque arrependimento não é sinônimo de frequentar a igreja. Frequentar a igreja é a prática de muitas religiões. É a prática de muitos religiosos. E também mudança de vida não é apenas ouvir música cristã. Não é apenas ouvir uma mensagem na televisão. Não é apenas entregar um dízimo, uma oferta. E infelizmente, o coração que é solo rochoso, ele pode até vir aos cultos. Ele pode gostar dos louvores. Ele pode admirar a pregação do pastor. Ele pode se empolgar com os projetos sociais. Chega até a contribuir. Ele chega até a se arrepiar quando percebe
o Espírito de Deus fazendo algo no meio da multidão. Mas o solo rochoso, aquele coração continua endurecido. Sabe por que continua endurecido? Porque ele permanece no seu mundo particular. Ele permanece naquilo que ele acha que é certo. Ninguém vai mandar em mim. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Ninguém vai mandar em você mesmo. Só tem um que pode mandar. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele não te obriga a nada. Você tem que entregar o coração. Satanás, quando vem, ele usurpa o coração. Mas para Jesus, você tem que entregar o coração. O coração que é solo rochoso, ele não se permite confrontar pela palavra. Ele não se permite quebrantar pela palavra. Ele tem medo de mergulhar na verdade da palavra. O orgulho não deixa com que ele exponha as suas fraquezas. O que é que vão pensar de mim? Como é que eu vou ficar diante deles? O que é que vai ser de mim? Falta a água do Espírito. Falta a água do Espírito para amolecer, para quebrantar esse espírito e tornar esse coração maleável. Falta a água do Espírito, porque a alma, ela não é para ser domesticada. A alma é para ser regenerada. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, aleluia, aleluia. Então ele disse hoje, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, aleluia. Este solo, de repente vem o sol, que representa as situações adversas. O sol que representa as tribulações. O sol que representa as angústias. O sol que representa as decepções. O sol que representa muitas vezes a perseguição. Mas o que acontece com o solo rochoso? Ele se decepciona, ele desanima e ele começa a pensar em desistir de tudo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que não precisa desistir. Você não pode desistir. Porque a obra que ele começou, ele vai completar. Aleluia! Quando uma planta tem raízes profundas, ela suporta as intempéries do clima. Quando uma planta tem raízes profundas, se você aprofundar as suas raízes em Cristo, se você permitir que essa palavra seja enraizada no seu coração, você vai enfrentar qualquer situação com firmeza e com determinação. Você vai dizer como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque João 16:33, a parte B diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, ele pode te fazer mais que vencedor, mais que vencedora. Ainda que você não entenda, ainda que você não consiga ver uma situação que possa cooperar de alguma forma para que isso seja favorável. Você, com a graça que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Nele você pode todas as coisas. E Ele vai fazer com que tudo isso
mesmo que você não está entendendo, coopere para o seu bem. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios 4:17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que você está passando não se pode comparar com o que Ele tem reservado para você. Aleluia! Aleluia! Então eu quero te lembrar que esse sol escaldante da tribulação, esse sol escaldante do problema, da luta, ele serve para uma coisa, ele produz a paciência. A paciência é a experiência. A experiência é a esperança. E a esperança não confunde. A esperança não confunde. Sendo assim, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Mas ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do propósito de Deus, do que Deus tem reservado para a minha vida. Se você crê, glorifica Ele, aleluia, aleluia. Aleluia. Não vai ter sol escaldante que roube essa semente. Olha para quem está perto de você e diz, não vai ter sol escaldante que faça morrer essa semente. Aleluia. Mas ele continua. E ele fala no versículo 22 sobre um outro tipo de solo. Ele fala da semente que foi lançada entre os espinhos. Versículo 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse solo, ele parece melhor do que os dois anteriores. Nesse solo, as raízes conseguiram se aprofundar. Nesse solo, as raízes alcançaram águas submersas. Esse solo suportou as condições adversas do clima. E de repente a planta começou a florescer. A planta começou a florescer. Só que junto com aquela planta que começou a florescer, surgiram os espinhos e começaram a sufocar o desenvolvimento daquela planta. E neste solo, ao contrário dos solos anteriores, o que sufoca a semente não é o fracasso. O que sufoca a semente não são os problemas. O que sufoca a semente não são as lutas. O que sufoca a semente não são as adversidades. Não é o fracasso, e sim o sucesso. Nesse tipo de solo, o que sufoca a semente não é o fracasso, e sim o sucesso. Quando você estiver no auge, quando nós estivermos no auge, tome cuidado com os espinhos. Eu conheci gente aqui nessa igreja, irmã aqui nessa igreja, apaixonada por Jesus, que servia de todo o coração ao Senhor, que amava as coisas de Deus, tudo o que dizia a respeito a Deus, vivia momentos de muita luta, de muita dificuldade, mas era alicerçada na palavra, ela era envolvida nas coisas de Deus,
E ela experimentava vitórias, vitórias e mais vitórias. Mas ela chegou a passar momentos tão difíceis, que às vezes as irmãs a abençoavam com roupa, para que ela pudesse ter o que vestir. E orávamos para que Deus abrisse porta, para que Deus a fizesse prosperar, porque ela sempre foi uma pessoa muito talentosa, muito trabalhadora, muito esforçada, muito digna. E Deus abriu a porta. E nós nos alegramos muito com a grande vitória que Deus deu a ela. Mas de repente, ela começou a sumir. E aí, ela trocou de carro. Aliás, ela comprou um carro. Aí ela comprou uma casa. Trocou de casa. Por último, ela resolveu trocar de marido. E aí, trocou de igreja? Não, ela sumiu. E quando eu ouço sobre essa pessoa hoje, eu percebo que os espinhos sufocaram a semente. Talvez fosse melhor para ela continuar usando a roupa dos outros. Continuar passando lutas e vencendo e permanecendo firme. Porque o sucesso para ela foi uma pedra de tropeço. E o que nós percebemos é que alguns querem um evangelho, mas é o evangelho e a fama, o evangelho e as riquezas, o evangelho e as riquezas a qualquer preço, o sucesso a qualquer preço, a fama a qualquer preço, tem que estar no auge a qualquer preço. Então, ao invés de seguidores, tornam-se consumidores do evangelho. São os consumidores da fé, eles vão na onda. Os consumidores da fé, eles estão nos grandes eventos. Os consumidores da fé, eles gostam da novidade, das novidades do meio gospel. Eles pulam de pasto em pasto. E aí o que é que acontece? Com os consumidores de evangelho, eles participam dos malabarismos da fé. São os malabarismos da fé. É a água ungida, a vassoura ungida, caminhar no sal grosso e por aí vai. Eles participam dos malabarismos da fé. Ele vai onde tem uma revelação, onde tem uma profecia, e ainda que a revelação e a profecia seja de Deus, ele não se compromete, porque os espinhos sufocam a palavra. E esses consumidores da fé, eles querem um jeito místico para resolverem os seus problemas. Eles querem a cura, eles querem um emprego, eles querem pagar uma dívida, eles querem uma vitória no casamento, e depois que eles recebem a bênção, fui. Até a próxima tribulação. Na próxima tribulação, na próxima luta, você vai encontrar no primeiro banco da igreja. Não é o caso dos irmãos aqui, né? Mas na próxima luta, ele não vai mais faltar um culto. Gente que no ardor do primeiro amor vinha para a igreja, nem que fosse andando. Vinha de ônibus, pegava carona, vinha andando. Aí Deus abre uma porta, comprou o carro. Dia de domingo está onde? Na igreja? Na praia. Está onde? Visitar os parentes, mostrar o carro novo que comprou. Mostrar que está por cima da carne seca. Semente entre os espinhos. Uma certa vez, lá em João 6, Jesus encontrou uma multidão assim. Jesus multiplicou os pães, aquela multidão comeu e ficou saciada. E quando aquela multidão descobriu que com Jesus estava a chave da bênção, eles começaram a ir atrás de Jesus. Jesus subiu ao monte, eles foram atrás de Jesus. Jesus saiu da Galileia para Cafarnaum, eles foram atrás de Jesus.
Jesus, ele entra no barquinho e vai para o mar. Eles vão atrás de Jesus. Quando eles chegam na margem, que não vem Jesus na margem, eles correm para o outro lado da margem. E quando eles encontram Jesus, parecia gato e rato, né? Quando eles encontram Jesus, eles dizem: Senhor, como o Senhor demorou, nós estávamos te procurando, Jesus. Como o Senhor faz falta. Nós estávamos te procurando. E Jesus, com o discernimento do Espírito de Deus, porque nada passa despercebido diante dos seus olhos, porque o homem só vê a aparência, mas ele vê o coração. Ele conhece o oculto e o escondido. E com ele mora a luz, ainda que aquele esteja em trevas, com ele mora a luz. Ele disse: eu sei porque vocês estavam me procurando. Vocês estavam me procurando por causa do pão que perece. Mas a partir de hoje o discurso vai mudar. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de entrar no meu reino. Aleluia! E ele diz em João 2,15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que decidiu fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do meu Pai, permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Mas a semente entre os espinhos, ela quer o evangelho. Mas era aquele evangelho água com açúcar. Ainda diz: eu não quero nada que aperte a minha mente. Como um bom baiano. Então, quer o evangelho, mas não quer abandonar o pecado. Quer o evangelho, mas não quer abandonar os vícios. Quer o evangelho, mas não quer abandonar a prostituição. Quer o evangelho, mas não quer abandonar a maracutaia. E ainda vem orar para Deus prosperar. Ah, semente entre os espinhos. Ah, semente entre os espinhos. Eu só quero te lembrar. E com isso eu estou me lembrando também. Estou lembrando a minha própria alma. No evangelho não há dois senhores. Diz para quem está perto de você: no evangelho não há dois senhores. Não, mas fala com muita convicção. No evangelho não há dois senhores. Se Deus não tem o primeiro lugar na sua vida, Ele jamais será o segundo. Aleluia. Você não é salvo pela metade. Você não vai para o céu pela metade. Você não é abençoado pela metade. Mas eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Aleluia. Diga: eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Aleluia. Mas até que enfim chegou o seu coração, a boa terra. Aleluia. Não, está fraco demais. Chegou o seu coração, a boa terra. Diga: eu sou a boa terra. Versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ainda que aperte a mente, ele deixa descer para o coração. É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra é o coração maleável, receptivo à palavra de Deus. É aquele coração que decidiu não apenas crer, decidiu obedecer. Porque fé
Mas obediência faz toda a diferença, gente. Até rima, mas faz toda a diferença. Então não se trata de uma pessoa perfeita. A boa terra não se trata de uma pessoa perfeita, mas trata de alguém que se permitiu passar pela metamorfose do evangelho. Porque quando o evangelho chega, ele chega para fazer mudança. E não é uma mudança exterior da religiosidade. É uma mudança de dentro para fora. Aleluia, diga de dentro para fora. E essa mudança, ela não acontece por pressão psicológica. Ela não acontece por coação moral. Ela não acontece porque você passou a frequentar uma igreja. Porque você passou a dar o dízimo. Ela acontece porque você nasceu de novo. Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos dizer juntos: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quando eu abro o meu coração para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus passa a ter liberdade para agir na minha vida. João 7,38 diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não mais terra seca, não mais terra à beira do caminho, não mais terra endurecida. Nessa terra Deus faz nascer uma fonte. Em João 4, Jesus encontrou na mulher samaritana uma boa terra. E Jesus disse para ela, em João 4,14, a parte B, Jesus disse para ela: mulher, a água que eu te der será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nesse coração ferido, machucado, decepcionado, entristecido, eu vou sarar e nele vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Aleluia! Na boa terra, Deus faz nascer uma fonte. Deus quer instalar uma fonte dentro de você. Deus quer instalar uma fonte dentro de você. Aleluia! E quanto mais água dessa fonte jorrar, mais sede de Deus você terá. Diga: Deus quer instalar uma fonte dentro de mim. Aleluia! Meus amados, eu me lembro do nosso irmão Pedro. Pedro, ele é aquele exemplo de terreno que passou por todas as fases. Às vezes o seu coração está passando por uma fase, até se tornar uma terra boa. Amém? Que assim seja. Pedro, ele é um exemplo de terreno que passou por todas as fases. Mas ainda assim, Deus insistiu em semear no coração de Pedro. Deus insiste em semear no seu coração. É por isso que você está aqui nessa manhã. Porque Deus não desistiu de semear no seu coração. Ele sabe que nesse coração Ele pode instalar uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Aleluia! Em Mateus 16:23, Jesus percebe o inimigo tentando roubar a semente do coração de Pedro. Pedro achava que já entendia tudo, começa a repreender Jesus quando Jesus diz que vai à cruz. E ele repreende Jesus. Não digas isto, mestre, acerca de ti mesmo. Sabe nada, distraído. Terreno à beira do caminho. E Jesus diz para ele, para quem estava tentando tirar a semente, diz o quê? Retira-te, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas só as que são dos homens.
quando vier as aves de rapina, tenha o discernimento para repreender. Para que a semente não seja roubada do seu coração. Quando vier as aves de rapina, às vezes disfarçado em anjo de luz, às vezes usando a boca de quem você menos imaginava, Deus vai te dar o discernimento para repreender essa ave de rapina. Em nome de Jesus. Mateus 19, 27. Pedro começa a questionar Jesus sobre os privilégios, sobre as recompensas, sobre as vantagens. E aí, mestre? Nós deixamos tudo, passamos a te seguir. E aí, qual vai ser a recompensa? O que é que eu vou ganhar com isso? Qual a vantagem? Jesus deve ter olhado para ele e disse, não sabe o que te aguarda. Vai vir centenas de bênçãos, mas junto com ela vem muita coisa para tratar no seu caráter. Vem muita bênção, mas muita coisa para tratar no seu caráter. É porque como a missionária Natália Bello falou, Deus fala, mas Ele não fala tudo, né? Porque senão a gente não aguenta. Em João 18, Pedro ele fere quando os soldados vão traiçoeiramente, junto com os mestres da sinagoga, prenderem a Jesus. Pedro dá uma de valentão, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco. Então naquela hora, o coração estava completamente endurecido. Pedro esquece tudo que havia aprendido. E Jesus diz para ele, Pedro, quem vive da espada morrerá pela espada. Não foi isso que eu te ensinei? Não é hora para isso. Sabe naquela hora que dá vontade de você descer da cruz? É aí que você tem que lembrar que você está crucificado com Ele. E que não é mais você quem vive, mas Ele vive em você. E a vida que agora você vive na fé no Filho de Deus, que te defende, que te protege, que te perdoa, que te ama, que te compreende e que te honra. Aleluia! E em Lucas 22, versículo 61. Até que enfim, o olhar de Jesus. Lá em Lucas 22, 61, Pedro já está no pátio, morrendo de medo, já negou a Jesus. E Jesus passa perto dele. E a Bíblia diz, no versículo 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Imagine aí, os olhos de Jesus, fixando você naquela hora que você pisou na jaca. Que você pisou na bola. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou de quê? Da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E o verso 62 diz, então Pedro saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus aqui desarmou Pedro. Foi aqui que a ficha caiu. Pedro descobriu que ele não tinha essa coragem toda, aquela coragem toda que ele arrotava. Pedro descobriu que nas sombras ele era um covarde. Mas a palavra encontrou lugar no coração de Pedro. Ainda que tenha sido no momento mais vergonhoso da vida dele. Talvez alguém aqui esteja achando que Deus desistiu de semear na sua vida. Que não vale a pena. Você já errou tanto. Você já pisou tanto na bola. Você já fez tanta besteira. Você já causou tanta vergonha, tanta tristeza às pessoas à sua volta. Mas assim como aconteceu com Pedro,
Deus não desistiu de semear no seu coração. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Para te dizer que Ele não desistiu de semear no seu coração. E Ele pode fazer novas todas as coisas. Aleluia. E desarmado pelo olhar de Jesus, o coração de Pedro passou pelo processo do quebrantamento. Quando Jesus ressuscita, Ele vai encontrar Pedro lá no mar de Tiberíades. E Pedro não era mais o mesmo. Diga, Pedro não era mais o mesmo. Diga, eu não serei mais o mesmo. O coração de Pedro havia se tornado um terreno fértil, pronto para dar fruto. Olha que coisa linda. E para a surpresa de Pedro, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Em outras palavras, Pedro, eu ainda sou teu amigo. Alguém entendeu isso? Pedro, eu ainda sou teu amigo. Pedro, eu ainda sou teu amigo. Pedro, eu ainda sou teu amigo. Pedro, eu não desisti de você. Pedro, eu quero reatar nossa amizade. Pedro, eu quero te fazer frutífero. Eu vou te dar uma nova chance. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa o Espírito Santo plantar o Evangelho dentro de você. E o Evangelho dentro de você vai fazer com que o melhor de você venha brotar. É no Evangelho que você vai descobrir a sua melhor versão. É no Evangelho que você vai ter uma vida produtiva. É no Evangelho que você vai produzir resultados para a vida eterna. Aleluia! Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e essas águas vão jorrar para a vida eterna. Aleluia! Deus te deu capacidade para frutificar. Deus te deu capacidade para produzir frutos para a vida eterna. João 15 diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não é por causa de você, sempre é por causa dele. Sempre é por ele e para ele. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! E lembra, o fruto do Evangelho não é fazer coisas para Deus. Não é fazer coisas em nome de Deus. O fruto do Evangelho é produzido pelo Espírito de Deus. E esse fruto é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto do Evangelho é a capacidade perdoadora da graça fluindo dentro de você. Esse fruto do Evangelho é a capacidade que Deus te dá de andar a segunda milha. Esse fruto do Evangelho é a capacidade que Deus te dá de virar a outra face. Esse fruto do Evangelho é a capacidade que Deus te dá de perdoar sempre que for necessário. Você olha para a pessoa, sabe que ela não é sincera com você, mas ainda assim você ama. Você olha para a pessoa, sabe que ela fala mal de você, mas ainda assim você ama.
Você olha para a pessoa, sabe que na hora que você precisar, ela vai dar o fora. Ela vai cair fora. Mas ainda assim você ama. Não é mais você quem vive. E quando isso acontece, você experimenta a verdadeira plenitude. A plenitude que você nunca experimentou enquanto você alimentava desejo de vingança. A plenitude que você nunca experimentou enquanto você retinha o perdão. A plenitude que você nunca experimentou enquanto você dizia, nunca mais olho na cara dele, nunca mais olho na cara dela. É o milagre do evangelho dentro de você. E Paulo disse, eu sei que eu ainda não alcancei a perfeição. Eu sei que eu ainda não sou tudo isso. Porque às vezes, o que eu quero, eu não faço. E o que eu faço, eu não quero. Mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Por isso uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que adiante de mim estão. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Isso faz toda a diferença. Eu descobri um caminho sobremodo excelente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Se o meu coração se torna boa terra, naturalmente eu irei frutificar. E naturalmente, esses frutos irão alimentar outros. E naturalmente, outros serão abençoados. Não foi isso que aconteceu com a mulher samaritana? Em pouco tempo, o coração daquela mulher, uma terra fértil, produziu frutos que alimentou uma multidão. E é assim que Deus quer fazer com você. Se coloque em pé em nome de Jesus. E eu vou convidar o pessoal do louvor para nós cantarmos Sonda-me, o louvor que vocês cantaram aqui agora. E você vai fazer desse louvor a sua oração. Que tipo de solo é o seu coração? Se é solo à beira do caminho, onde todos passavam, onde todo mundo dava palpite, onde todo mundo jogava lixo, vai deixar de ser hoje. Em nome de Jesus. Se era um solo rochoso, endurecido, permita-se quebrantar pela palavra de Deus. Coloca esse eu, esse ego nos pés de Jesus. Se era terreno cheio de espinhos, deixa Deus tirar os espinhos. Você pode muito bem viver sem os espinhos. Vamos louvar? Baixa a sua cabeça e faz desse louvor a sua oração. Se desarme diante desse amor, dessa graça. O Senhor nessa manhã te dá a oportunidade de ser livre. De tirar essas pedras, essa dureza, essa resistência. Deus te dá a oportunidade para ser livre e para viver os sonhos de Deus. Para ser quem Ele quer que você seja. E Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Glória a Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te sonda. Quebranta o meu. Ele te conhece. Sim, deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. A tua palavra
Deixa a palavra fazer em você aquilo que é necessário. Lembre-se que tudo começa pela obediência. Não importa o que os outros vão pensar. O que importa é o que Ele pensa a teu respeito. Usa-me como um farol que brilha à noite. Que os seus olhos espirituais se abram nessa manhã. Que os seus ouvidos espirituais se abram nessa manhã. Que a sua mente seja descauterizada. Que o seu coração seja acessível ao Espírito de Deus. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sim, Espírito Santo, vem nos quebrantar nessa manhã. Vem fazer em nós a mudança que é necessária. Vem instalar em nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Oh, Espírito Santo, vem produzir em nós o teu fruto. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, diga isso para Ele. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Nós vamos continuar louvando. E eu convido você que sabe que precisa vir fazer o concerto com o Senhor nessa manhã. Venha. Já tem alguém aqui no altar. Você que sabe que precisa fazer um concerto com o Senhor nessa manhã, venha. Você que sabe que essa é a oportunidade que Deus está te dando para entregar a sua vida totalmente a Ele. Entregue-se, renda-se nessa manhã. Chega de espinhos. Chega de espinhos. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que sonda, que conhece o mais íntimo do coração dos teus filhos, das tuas filhas. Eles estão no teu altar para um concerto.
Eles querem ser terra fértil. Eles querem ser a boa terra, onde o teu Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, onde o teu Espírito Santo tem liberdade para agir, onde o teu Espírito Santo tem liberdade para produzir fruto. Oh Jesus, que o teu sangue lave, purifique, limpe esses corações. Que o teu Espírito Santo regenere esses corações. Que o teu Espírito Santo converta esses corações. Que o teu Espírito Santo faça algo novo nesses corações. E que eles possam dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas fiéis praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Abraça quem está aí perto de você. Você que veio à frente. Abraça quem está perto de você e diga: é um tempo novo. É um tempo novo de Deus na sua vida. É tempo de frutificar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.